Olá, bom dia a todos. Aqui é Pablo Bittencourt. Hoje é dia 16 de maio. Vamos comentar o que aconteceu nessa semana de interessante em economia. Alguns dados bem interessantes, uma semana de certa turbulência com notícias boas e algumas revirando um pouco, né, a atividade econômica, com impacto no câmbio, etc. Começamos a semana com uma excelente notícia, uma nova em que as taxas, um acordo, né, entre Estados Unidos e China, os Estados Unidos definindo uma taxa para a China de 30%, enquanto que a China tem uma taxa de 10% contra os Estados Unidos, né? Isso foi, acho que uma excelente notícia, porque coloca agora o jogo em patamares mais compreensíveis, aceitáveis, né? De fato, nesse patamar faz sentido taxas de comércio entre um país e outro, tarifas de comércio, porque nos níveis que estavam antes era impensável, né, a economia continuar operando naqueles níveis. A gente ia ter graves problemas nos Estados Unidos e na China, um enorme potencial de colapso econômico. Então, essas taxas mais moderadas, elas dão uma previsibilidade maior, e ajudam inclusive a pensar que se por um lado essas taxas de 30% devem levar a uma inflação, a algum impacto inflacionário nos Estados Unidos, isso vai ser um impacto moderado, transitório e que a economia vai conseguir atravessar esse momento. Enquanto que, de outro lado, se a taxa para a China é 30%, certamente virá algo em torno de 10% e 30% as taxas para os demais países. Por isso é que eu acho que o Brasil tem que trabalhar, não pode jogar parado, né? O Brasil hoje tem uma taxa com os Estados Unidos de 10%, e precisa trabalhar para diminuir essa taxa, para garantir um benefício relativo. O que importa aqui é quem terá o maior benefício relativo contra os Estados Unidos. De nada adianta nós termos uma taxa de 10 e todo mundo também ter, todos os outros países terem uma taxa de 10. Então, como a gente tem déficit com os Estados Unidos, é momento para trabalhar fortemente, politicamente, para que essa taxa seja diminuída, ou para que o Brasil consiga exceções, né, em produtos exportados para os Estados Unidos, de maneira que a gente consiga ter uma taxa efetiva mais baixa. Bom, além disso, a gente teve nessa semana uma notícia assim, acho que foi surpreendente para todo mundo, que foi a inflação nos Estados Unidos em abril. Havia uma expectativa de taxa de inflação nos Estados Unidos do IPC, né, que é o nosso IPCA, que girava em torno de 0,3%, esperava-se então um forte impacto, né? A última tinha sido negativa de 0,1%, agora esperava 0,3%, e veio mais baixo tanto o IPC cheio como o núcleo de inflação. Vieram de 0,2%, isso foi... esse dado gerou uma enorme euforia, né? Valorizou a moeda brasileira, criou uma expectativa de que a taxa de juros nos Estados Unidos pudesse cair mais rápido. Essa expectativa foi aumentada pelo PPI, que é o preços ao produtor, que saiu hoje de manhã, ontem de manhã, desculpe, nos Estados Unidos, uma deflação de 0,5%, uma forte deflação nos preços ao produtor. E quando a expectativa era de inflação de 0,2%, então assim, os núcleos também vieram bem, em grande medida explicadas, né, por petróleo mais baixo, e isso tudo frente ao tarifaço, né? Quer dizer, um volume alto de tarifas, né, em boa parte do mês de abril, e mesmo assim a inflação veio baixa. Então isso criou um grande ânimo aí no mercado, que não obstante foi todo revertido depois das falas do Jerome Powell, destacando que a economia, o Banco Central ainda não terá pressa para diminuir o juro, porque a economia está sofrendo choques de oferta e o Banco Central, enfim, precisa ter um pouco mais de parcimônia para decidir quando é que vai diminuir a taxa de juros por lá. Então esfriou toda aquela expectativa que veio com os dados de inflação, foi revertida de alguma maneira ontem. Além disso, a gente teve os dados de Brasil, que estão mostrando uma economia que não parou, né, no primeiro trimestre, uma economia que teve uma expansão. Essa expansão deve vir uma coisa próxima de 0,4%, 0,5%, em uma boa medida explicada por safra agrícola muito forte, mas também a atividade industrial e de serviços tiveram alguma recuperação
no último mês, né, no mês de março. Então isso vai mostrar que a economia do Brasil está em desaceleração, mas não está numa contração. Isso é importante, né? A desaceleração ela é importante porque é o primeiro movimento para queda de para queda futura da taxa de juros, né? Para queda da inflação, que pode começar a ficar mais clara no segundo semestre. Mas também é bom porque a gente não está numa contração, não vamos ter aparentemente não vamos assistir uma recessão nesse primeiro semestre. Bom, finalizando então, temos uma excelente notícia, que foi o acordo entre China e Estados Unidos. Isso dá uma boa perspectiva para o comércio mundial em relação ao tarifácio, é claro. Dá uma boa perspectiva também para países emergentes. Também tivemos dados de inflação nos Estados Unidos que foram bons dados, né? Dados mostrando que o impacto não foi tão forte das tarifas no mês de abril. E também tivemos dados de Brasil mostrando uma desaceleração da atividade econômica do Brasil, mas não uma contração, o que também é uma boa notícia. A única coisa que reverteu tudo isso foi o entendimento do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, que aparentemente estão mais receosos com o que pode vir no futuro de choques de preços à frente, por isso vão se permanecer mais alertas e mais parcimoniosos sobre o futuro da taxa de juros por lá. É isso, obrigado a todos e até o próximo áudio.